Oi, minha gente! Estamos iniciando mais uma live aqui da Epidemia de Bonecos. E é para falar hoje, minha gente, do projeto Cassimiro. É isso mesmo, pessoal. E para isso, vamos conversar com ela. Ela mesmo, é ela. Isabel Vasconcelos, minha gente. E aí, Isabel, como é que tá aí, beleza? Eita, Pedrinho, beleza? Chegamos aqui hoje, né? E hoje a gente vai bater essa bola aqui sobre o Cassimiro, né? Muito legal, Pedrinho. Pedrinho, antes da gente começar, é importante lembrar que esse projeto é apoiado pela Secretaria da Cultura do Ceará, através da Lei número 18.012, de 1º de abril de 2022, pelo Edital das Artes, 12º Edital das Artes, Teatro de Bonecos, na categoria Acervo e Memória. E é por isso que a gente está hoje aqui para lançar o nosso boletim informativo, o Cassimiro, e também o nosso catálogo vivo. Eita! Pois olha, eu tenho uma pergunta aqui, uma pergunta pra fazer a tu. O que foi e o que é o Cassimiro, hein? Hein? Ah, e também o que é o catálogo virtual? Me diz aí, me diz aí, me diz aí, me diz aí. Vou já dizendo, vou matar toda a tua curiosidade. O Cassimiro foi um boletim informativo que foi publicado e distribuído entre dezembro de 1989 e agosto de 1995. Esse boletim informativo trazia todas as informações acerca do teatro de bonecos do Ceará e também do Brasil e algumas coisas do mundo. Menina! Já o nosso catálogo virtual, Pedrinho, ele é um vídeo onde a gente traz depoimento de várias bonequeiras e bonequeiros que naquela época, ou seja, de 89 a 95, já estavam no movimento de teatro de bonecos, já estavam trabalhando, né? Ou seja, já estavam botando boneco. Eita, menina, coisa que só, viu, rapaz? E é bom demais. Não é legal, né, Pedro? Olha, mas também tem outra pergunta aqui, ó. Qual é a importância desse projeto aí? Esse projeto é de memória e acervo, né? Mas pra que serve? Pra que serve, hein, Isabel? Ó, memória e acervo é muito importante porque para a gente planejar, para a gente vivenciar, construir um futuro, a gente tem uma história, uma fonte construída. É como se a gente fosse construir uma estrada e através dessa estrada a gente vai preparando o caminho para novos grupos, novos bonequeiros e bonequeiras. E no caso do teatro de boneco, Pedrinho, a gente tem pouquíssima literatura sobre esse assunto aqui no Brasil. Então, nessas edições, são um total de 25 edições, né, do boletim informativo O Cassimiro, a gente tem muitas informações, principalmente dos grupos de Fortaleza. Então, lá é possível você ter um recorte, né, um panorama da história do teatro de bonecos aqui do Ceará, especialmente, tá? Porque tinha notícia de muitos outros lugares. Eita, menino, que coisa mais boa, rapaz. Mas, olha só, menina, olha, agora eu fiquei mais curioso ainda, mais curioso mesmo. O Cassimiro, conta aí, como começou? Quantas edições teve e como era feito, hein? Como era feito? Olha, o Cassimiro, como eu disse anteriormente, a primeira edição, né, eu fiz em 1989. Então, nessa época, o que é que a gente tinha? Máquina de datilografar. Pedrinho, você é muito jovem. Eu acho que você não lembra do que é máquina de datilografar. Mas assim, Não, sei igual não. um teclado do computador, né? E lá saía o papel, já na hora a gente ia teclando e já ia acontecendo o texto ali, já via impresso. Porém, a gente não tinha internet, né? Então, o jornal foram editadas 26 publicações. Era feito em uma folha de papel A4, né, de 60 quilos, ou seja, uma folha assim, desse tamanho. Aí aqui a gente dobrava aqui e dobrava aqui. Melhor, eu vou mostrar aqui um para vocês. Eita! E aí, esse aqui é uma cópia, né? Então, esse aqui é o número 7 de 1990. Menino! Aí a gente dobrava assim, ó, era frente e verso. Tá Olha vendo? aí, tô vendo. Aí aqui a gente dobrava assim Hum. e
ficava a capinha assim. Olha aí, rapaz, que mágica. É- Como é mágica? Isso é mágica, não é mágica, não. Era uma máquina. Vai de novo, eu vejo de novo, vai de novo, vai. Ele Vai. era feito assim, Assim, né? certo. Eu pegava todas as notícias com os bonequeiros, né? Que a gente tinha um movimento, a gente sempre se reunia. E então, os bonequeiros do Núcleo Ceará, da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, me passavam as informações, eu catava outras informações, né, dos núcleos de outros estados do Ceará e da diretoria da BTB. E aí a gente datilografava e colava, né? A técnica utilizada é a colagem. Aqui vocês estão vendo uma cópia, mas eu posso pegar um número aqui original. Menino. Olha aí. E a gente pegava fotografias e ia na máquina de Xerox e diminuía ou aumentava. Tinha alguns espaços que a gente preenchia com letra decalque. Eu acredito que a maioria de vocês não saibam o que é isso, porque eram recursos que a gente usava na época que não tinha internet, não tinha computador. Então, eram Eu os não sei o recursos que é, a gente não. tinha. Decalco, não. Como é decalco? Decalque é uma coisa que a gente passa, tem uma folhinha, né? Aí a gente passa a caneta em cima, bota em cima de outro papel, Sei. e aí sai. É que nem aquelas tatuagens de chiclete. Sei. Pois a técnica era essa. Ah, legal. E aí eu fazia no papel 60 quilos e ficava frente e verso quando era copiado, né? Porque os originais é um em cada folha. Entendi. Os bonequeiros e bonequeiras, eles ajudavam muito, porque era a forma que a gente tinha de saber das informações. Então, tinha alguns grupos, né, e alguns bonequeiros e bonequeiras que recebia alguma informação a nível nacional ou internacional, e aí passava para mim, e a partir daí a gente colocava lá no nosso O Cassimiro. A distribuição, só para completar, Pedrinho, a gente fazia em mãos para os bonequeiros e bonequeiras de Fortaleza, mandava para todos os núcleos, né, dos outros demais estados, os núcleos da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, através de correio, e também a gente entregava em mãos para os órgãos e instituições públicas ligadas à arte e à cultura aqui do Ceará. Isso aí era um trabalho muito legal, porque era um trabalho coletivo, tá? Depois que estava pronto, a galera, ou seja, bonequeiros e bonequeiras, eram os responsáveis pela distribuição. Legal mesmo, ó. Ei, mas me diz uma coisa. Qual é a importância do Cassimiro? Ele é um jornal, é um boletim? Qual é a importância dele para o teatro de boneco no Ceará? Bom, ele era um boletim informativo, não é? Porque para ser um jornal tem alguns critérios e ele realmente não estava dentro desses critérios, era muito manual. A gente tem algumas edições, inclusive, que não tinha nem a máquina de escrever, então foi feito na escrita manual. E a importância dele é porque ele traz informações, ele traz a história, né, do que aconteceu naquele período aqui com relação ao teatro de bonecos. Aqui, Pedrinho, até 1981, 82, a gente conhecia, assim, eu vou falar da minha experiência, conhecia o mestre Pedro Boca Rica e o mestre Babi Guedes, dois mestres do teatro de boneco popular aqui do Ceará. Certo. Com a chegada do Grupo Folguedo aqui em Fortaleza, né, o mestre Augusto Bonequeiro e mestra Zilda Torres chegaram aqui de Pernambuco no início dos anos 80, e a partir das oficinas que eles começaram a promover, vários atores e atrizes de outros de grupos de teatro que gostavam do teatro de boneco começaram a se aproximar, a participar das oficinas. Então, daí começou o movimento, que a gente pode chamar de movimento político. Por quê? Porque as pessoas se reuniam e começavam a discutir, debater quais seriam as políticas públicas que seriam importantes para o nosso fazer teatral. Como nós deveríamos abordar esses assuntos com as autoridades, né, relacionadas à arte e à cultura. Como é que a gente poderia conhecer outros bonequeiros e bonequeiras do estado de Ceará que estavam aí pelos 184 municípios
a gente precisou estar junto, se reunir. E foi a partir dessas oficinas do Grupo Folguedo que a gente começou a se mobilizar e criamos o Núcleo Ceará da ABTB. Isso é muito importante porque a partir da hora que um coletivo de pessoas que tem o mesmo objetivo se reúne, as coisas começam a acontecer, a se desenvolver. Então, a importância do Cassimiro passa por aí, porque em nenhum outro local você vai encontrar, Pedrinho, a história do movimento do teatro de bonecos aqui do Ceará, do início desse movimento. Então, é uma literatura que vai ficar um registro da história. Pois, Isabel, já aproveitando, me diz uma coisa. Quais são as personalidades do teatro de boneco do Ceará que participaram do movimento, dos bonequeiros e bonequeiras que estão no Cassimiro? Me diz aí, vai lá. Vixe Maria, Pedrinho, agora tu pegou pesado, Pedrinho, porque a minha memória não tá lá essas coisas não, tá? Eu vou falar aqui algumas coisas, mas eu já vou pedindo desculpa antecipadamente se eu esquecer de alguém, que certamente eu vou esquecer, tá? Tá certo. Mas assim, muitas personalidades, eu poderia aqui até fazer uma homenagem a bonequeiros e bonequeiras que já foram para São Saruê, que já partiram e que estão lá no Cassimiro. O primeiro eu diria mestre Pedro Boca Rica. Eita, grande mestre. Mestre Babi Guedes, Pedro Oliveira, Chico Alves, mestre Zezito e o mestre Cabecinha. Então, são pessoas assim que a gente homenageia porque foram grandes bonequeiros e mestres. Já com relação aos bonequeiros e bonequeiras que ainda estão no mercado, que ainda estão participando de grupos, integrando grupos de teatro, movimento, tem ainda mestre Augusto Bonequeiro, mestra Zilda Torres, Omar Rocha, Cileda Franklin, Carlos César. Gente, é tanta gente. João Andirá. Eu estava lá, inclusive Eliésio Pereira, Ivanildo Bibiu, Paulo Henrique. Eita, é muita gente boa. Muita gente. Eita. Por isso que eu estou dizendo, certamente, Graça Freitas. Ixi, Nossa, Maria. Graça Freitas com Maria Vitória, gente. Menina. Maria Vitória, nossa linda atriz bonequeira, era bem pirrototinha. Ela e a Marina. Eita. Já frequentavam lá as cores dos bonecos deles. Era um pingo de gente, era? Os pinguinhos de gente. Fala, meu Deus. E então, a gente tinha assim um grande número de pessoas que participavam. Assim, eu vou esquecer de alguns nomes aqui, mas é por isso a importância do Cassimiro, sabe, Pedrinho? Porque como a gente não tem uma memória e muitas pessoas não conhecem a história, é só ir lá, vai estar todos os números, vão estar publicados no site do Epidemia de Bonecos. A gente vai deixar, inclusive, o link aqui embaixo para quem quiser ir lá acessar, vai encontrar todos os números do Cassimiro, ok? Tu perguntou mais alguma coisa? Eu esqueci? Não, eu perguntei, sabe o quê? Vou lhe perguntar agora. Você já falou tudo, todo mundo que tava lá e ficou faltando alguém. Se ficou, negada, perdoa aí, viu? Porque faz tempo, viu, negada? Pedrinho, vamos fazer esse negócio de tempo, de... Isso mesmo, é verdade. É melhor. Ó, pois vou fazer o seguinte, eu tenho mais uma pergunta aqui, menino, eu tô cheio de curiosidade hoje. Eu tô perguntando tudo. Olha, pra você, quais foram as principais notícias que você informou no Cassimiro? Vixe, outra pergunta difícil pra molesta, Pedrinho. Hoje tu tá retado, né? Eu tô botando aqui, tô botando boneco. Eu sou... Pedrinho, assim, tivemos muitas notícias importantes, né? Eu acho que a mais triste de todas foi no ano de 91, quando o mestre Pedro Boca Rica partiu para São Saruê. Assim, ele era um bonequeiro popular, no entanto, ele era extremamente ativo, né, no nosso movimento de teatro de bonecos. Ele foi o primeiro vice-presidente, né, do nosso movimento aqui, da Associação de Teatro de Bonecos. E, inclusive, a única edição especial, a edição extraordinária feita do Cassimiro, foi justamente na passagem dele
Número 14, foi feita uma edição especial. Eu tô aqui com os originais, deixa eu ver, catar aqui para mostrar para vocês. Lembrando, né, que estão todos lá no site do Epidemia, inclusive essa edição especial, que é essa aqui, né, quando morre mestre Pedro Boca Rica. Infelizmente, foi uma grande perca para todos nós, bonequeiros e bonequeiras, porque ele era um mestre presente, ele era um homem sempre do seu tempo, participava de vários seminários, eventos, congressos, as universidades estavam sempre chamando o mestre Pedro Boca Rica para ele ter esse momento de fala, devido à grande importância quanto artista que o mestre Pedro Boca Rica era, principalmente na arte de construir bonecos. Pedrinho, ele sabia construir pessoas como você. Maravilha. De uma forma maravilhosa. Eita. É o verso, né, Deixa eu ver da aqui. edição extraordinária Eita, tô vendo. que a gente fez. Tem todas as informações, como eu disse, quem quiser, depois é só ir lá no site do Epidemia de Bonecos, que vai encontrar todos os números. Deixa eu ver Pedrinho. aqui, peraí, deixa eu olhar. Toma. Eita, tô vendo aí o número 14, 15, 16. Eita, menino. Ei, Isabel. Diga, Isabel. Pedrinho. Diga, Ei, Pedrinho. me diz uma coisa. E hoje, se hoje tu fosse noticiar, o que é que tu ia noticiar no Casimiro? Qual era a principal notícia? Entendi, mas deixa eu voltar. Eu falei do mestre Pedro Boca Rica, Falou, né? foi. Mas outras coisas, assim, que a gente informou através do Casimiro, que eu acho muito importante, a gente deixar registrado aqui, é sobre a Casa de Bonecos, Pedrinho. Ah, tá aí, a casa de boneco, como é que funcionava? Me diz aí. A Casa de Bonecos era um teatro especialmente feito para o Teatro de Bonecos. É um projeto do grupo Folguedo, que executou, né? A princípio era lá no bairro de Fátima. Eita. Depois foi para a Praia de Iracema. E Zilda e Augusto montaram um teatro que permaneceu durante muitos anos, com programação sempre aos finais de semana, especialmente, tanto para criança como para adulto. Então, a Casa de Bonecos foi um marco, porque estava sempre lotada. Isabel, eu me lembro, era lá na Rua dos Tabajara, não era? Exatamente. Eu lembro. O Estoril. Era, exato, eu sei, Pedro, tu tá lembrado, mas alguém te contou, porque ó, nessa época tu não era nascido não, tá? Menina, foi a produção, Felipe, tu já era nascido, eu me lembro de tu. Felipe. Ele era bem pichototinho. Ó, Pedrinho, quando Se bem que não cresceu nada. o seu pai biológico Ah. pariu você, eu me lembro. Você foi feito por Eliésio Pereira. Papai, Maravilha. Um beijão aqui, né, pro Eliésio? ele acabou de me ligar aqui, foi. Pois é. Eu tô rindo aí, ó. É mesmo. A risada tu puxou do Eliésio. Tem que puxar alguma coisa do papai, né? Pois é, então a gente teve, Pedrinho, muitas informações legais, não é? Assim, eu não vou querer citar algumas aqui, porque eu posso esquecer, mas com certeza colocar o nome, também foi muito bom a gente formar que o nome do mestre Pedro Boca Rica ia ser colocado, né, quando o Teatro Zé de Alencar inaugurou o anexo. Então, a gente teve a grata satisfação de ter a praça lá chamada Praça Mestre Pedro Boca Rica. É verdade. Então, foi uma grande homenagem do Teatro de Alencar, grande reconhecimento a esse grande mestre da arte, do teatro de bonecos, mestre Pedro Boca Rica. Ei, Isabel, eu tava vendo aí, eu tava olhando aqui pro papel, aí eu Sim. tava vendo aqui uma notícia muito boa que aconteceu, né? Que foi quando os bonequeiros foram lá pro festival, não foi, de Curitiba? Ah, Tem aqui, eu vi. Pedrinho, muito legal tu me lembrar disso. Tô dizendo que a minha cabeça não fala nesse basal. É verdade. Pedrinho, ó, em 92, o grupo Formosura, né? Graça Freitas, Chico Alves, João Andirá, levaram o espetáculo para o Festival Internacional de Teatro de Bonecos da ABTB, lá na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. Pedrinho, o sonho de... Peraí, Isabel, tu tá falando de outra coisa. Não. Porque eu falei, foi Curitiba.
Na Curitiba eu falo Curitiba. já. Fala do Mas Curitiba. eu me lembrei. Curitiba. Curitiba, Pedrinho, foi em 85. Tá vendo como eu Ah, tô boa hoje? tô vendo. É uma historiadora, negada. Pedrinho, Oi. esse de 92, Hum. o Sonho de Fubica foi o espetáculo que o Grupo Foguete levou para esse festival. Peraí. Grupo Formosura, não? Ô, Grupo Formosura. Aí, tá vendo como eu tô atento? Tu tá aqui pra isso, pra me ajudar, porque tu tem o miolo mais fresco. Peraí, fresco não, viu? Ai. Pedrinho, Ih. tua risada tá igual do teu pai, tem que tirar. Ó, em 92, o Sonho de Fubica fechou lá no Festival de Canela, um festival internacional com bonequeiros do mundo inteiro, fez um sucesso absurdo, absoluto. Eu até anotei aqui em algum lugar, deixa eu ver qual foi o ano, que quem quiser ir atrás lá para dar uma pesquisada, a gente... Ah, foi em 92, acabei de dizer. 92, é verdade, Então, é verdade. busquem lá o Cassimiro, edição de 92, que vocês vão achar vários depoimentos de vários artistas sobre o sucesso que esse espetáculo fez. Então, essa foi mais uma notícia interessante que o Cassimiro deu. Já o Festival de 85, Pedrinho, ainda não existia o Cassimiro, né? O Cassimiro começou a existir em 89. Então, foi muito importante quando o Grupo Folguedo montou A Paixão de Cristo e levou 18 artistas aqui de Fortaleza para o Festival Internacional de Teatro de Bonecos em Curitiba. E lá nós tivemos a oportunidade de conhecer bonequeiros e bonequeiras, e principalmente novas técnicas de teatro de bonecos, que aqui a gente só trabalhava com bonecos de luva e bonecos de vara. E a gente teve contato com grandes mestres e a possibilidade, a oportunidade de fazer oficinas, cursos. Assim, foi maravilhoso e alavancou, porque essas 18 pessoas que foram, voltaram com muitas ideias. E a partir daí, parece assim que o negócio pegou, sabe? Assim, de uma forma tal, e juntou com o movimento que já existia aqui. Aí foi só os grupos se formando e montando espetáculo, produzindo, até hoje. Massa, é muito massa, rapaz. É muito massa, rapaz. Legal, né? Olha, me diz uma coisa. E onde é que a gente pode encontrar o Cassimiro, hein? Bom, o Cassimiro, como eu te disse, né? A gente vai colocar aqui o link embaixo aqui dessa live. A gente vai colocar, tá bom aqui, produção? A gente vai colocar o link aqui abaixo da live, que é o link do site do Epidemia de Bonecos, Pedrinho. E aí, quem clicar em cima do like, basta dar uma clicada, você vai direto para onde estão ancoradas todas as edições do Cassimiro, certo? Vai estar lá para quem Tu sabe quiser quantas edições são? Quantas edições? é um total de 27, porque são 26 mais uma extraordinária que eu citei aqui. Aham. Então foram 27. O jornal era bimensal. Então ele saía de 2 em 2 meses, saía o informativo, era lançado. Pois me diz uma coisa, tu tem mais alguma coisa pra falar Tem. desse projeto maravilhoso? Mas eu sempre tenho coisa para falar, né, Pedro? Porque eu vou lhe dizer, viu, Isabel? O projeto lindo, minha gente. Olha, vale a pena olhar lá no site, vale a pena olhar. Vai ter um vídeo também, né, do pessoal Vai. falando. Menino, o negócio tá muito bem feito. Isabel, olha, quero lhe agradecer, você é maravilhosa, viu? Pedrinho. Olha, é uma das melhores bonequeiras que eu conheço, menino. Olha, Pedrinho, ó, a minha inspiração é você e todos os bonecos e bonecas que existem. Vocês são minhas inspirações. Mas, ó, eu quero falar ainda, tá? é pra falar, pode falar. Eu Falei, queria fale. registrar aqui, Pedrinho, uma coisa importante. Ah, A gente teve alguns, vamos chamar, apoiadores no Cassimiro, que é importante a gente dizer, porque o apoio ao teatro de bonecos, sempre é muito difícil. Então, quem é que ajudava para eu fazer as cópias do boletim informativo Cassimiro? Eu tive apoio, né? Eu não. Todos nós bonequeiros do Ceará tivemos apoio pelo Teatro José de Alencar. O Teatro José de Alencar sempre um parceiro da Secretaria da Cultura do Ceará e da Prefeitura Municipal de Maracanaú. Então, era assim que a gente conseguia copiar, né, fazer as cópias para distribuir o Cassimiro. Isso foi uma das coisas que eu queria falar, tá? Ó,
Peraí, tá, Pedrinho? Que eu tenho outras coisas para falar aqui. Importante dizer também que tiveram 2 edições que eu não pude fazer, tá? Que uma foi feita pelo grande bonequeiro, o saudoso Chico Alves, e também teve uma que, se eu não me... Estou olhando aqui, mas eu não estou conseguindo me lembrar. Zilda Torres, que fez a edição, eu acho que foi no ano de 1990, né? Por algum motivo, eu estava trabalhando, enfim, eu não me lembro, mas isso é importante também deixar registrado, que essas 2 pessoas também participaram diretamente da edição, né? E eu também queria dizer, quem quiser dar uma olhada lá nos anos 1990, nos Cassimiro, que desse ano de 90, tem lá, Pedrinho, uma fotografia colorida, é a única fotografia colorida que vocês vão ver nas edições, eram todas preto e branco, porque era Xerox, mas como a gente digitalizou os originais, tem uma fotografia muito significativa, onde a gente está comemorando o dia do Teatro de Bonecos, dia 27 de abril de 1990, na Praça José de Alencar, em frente ao Teatro José de Alencar, que estava ainda em reforma. Então lá, eu nem vou citar quem estava, né? Vou dizer só que Mestre Pedro Boca Rica estava lá e um monte de outros bonequeiros e bonequeiras e uma parte do público. É uma fotografia realmente muito significativa para nós do Teatro de Bonecos, Pedrinho. Que maravilha, minha gente, que maravilha. É um show essa live, viu? É muita informação. Menino, minhas catracas estão doidinhas da cabeça. Mas, Isabel, me diz uma coisa. Vamos agradecer as pessoas aí que são responsáveis por essa live, por tudo. Você quer fazer alguns agradecimentos aí? Eu quero sim, eu quero agradecer porque a gente tem uma série de parceiros, Pedrinho, e é importante a gente sempre agradecer. Agora a gente queria avisar que a gente vai passar aqui o vídeo, né? O catálogo virtual. Pedrinho, a gente vai abrir aqui espaço, porque apesar dele, ele vai ficar ancorado no YouTube do Epidemia de Bonecos. Tanto essa live que a gente está fazendo agora, como o nosso catálogo vivo vai estar lá. Eita, é só o filé, viu? A gente queria pegar agora e jogar, pode ser, produção, jogar agora o vídeo. Aí, Pedrinho, depois a gente volta a fazer os agradecimentos. Pronto, tá certo, tá certo. Pois eu vou aqui, ó. Olha, e agora... Vamos, mas peraí. Primeiro, levanta aí a caneca aí, levanta a caneca. Olha aí, nega. Ai, que cor mais linda do mundo. Olha, minha gente. Eu vou já tomar ali na minha canequinha também. Ó, e agora, com vocês, o vídeo, minha gente. Solta aí, meu filho. Eita, menino, vamos chegando agora. Vai começar. Rapaz, aqui é um projeto de memória. É projeto mesmo, menino? Oh, coisa boa, rapaz. Segura. E vamos falar, sabe quem? Do Cassimiro. É o Jornal do Cassimiro. É isso aí, minha gente. Olha aí que maravilha. Olha aí que beleza. Que coisa boa, rapaz. Olá, pessoal. Eu sou Isabel Vasconcelos. Sou integrante da Companhia Epidemia de Teatro de Bonecos. Sou atriz, produtora e diretora do Teatro de Bonecos. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre o projeto Cassimiro, que tem como objetivo tornar pública todas as edições do nosso jornalzinho informativo, O Cassimiro. É bom lembrar, primeiramente, que esse projeto foi aprovado pelo 12º Edital de Incentivo às Artes, anexo 10, Teatro de Boneco, na categoria Acervo e Memória, da Secretaria da Cultura do Ceará.
vamos falar agora com ele, João Andirá. Eita! Segura, meu peixe! Vambora! Vambora, garoto! Eu sou bonequeiro desde 1989. Coincidentemente, no ano em que o Cassimiro foi lançado, inaugurado, e esse jornalzinho preencheu uma grande lacuna no movimento de teatro de bonecos no Ceará, porque cabia nas suas páginas uma série de assuntos, não só relativos ao teatro de bonecos, daqui do Ceará, como também do Brasil e de fora. Lembro que tinha também uma relação de participantes, de associados da BTB Ceará, que a todo ano acrescentava um ou dois bonequeiros que iam surgindo no cenário, e nesses dias em casa, relendo algumas edições, eu lembrei que pessoas que não eram do teatro de bonecos, que não eram agentes da cultura, mas que assistiam e que viam e queriam ler o jornal. Tanto que a lista de distribuição desse jornal era maior do que o número de bonequeiros. Depois de ter morado um tempo em Curitiba e ter vivenciado essas mudanças no perfil da comunicação, penso que o resgate dessa memória é importante também. Hoje o Teatro de Bonecos continua e cada espetáculo é único e especialmente acontece ali. Eu sou daquele que pensa que o teatro é dentro do teatro, é nas escolas, é nas ruas, mas que ele é um espetáculo único. Pode gravar, pode registrar, esse registro é importante, mas o teatro é vivencial. Opa, aí, minha gente, beleza? Olha agora, vai falar Isabel Vasconcelos sobre o Cassimiro. Ela que foi a editora-chefe do negócio. Vamos lá, Isabel! Arrocha, minha filha! Arrocha! Eita! O Cassimiro foi o informativo do movimento de teatro de bonecos aqui do Ceará entre 1989, em fevereiro de 89 saiu o primeiro exemplar, até agosto de 1995, onde saiu o exemplar número 26. O jornal era um jornal bimensal, né? O primeiro a gente chamou de A Folha, porque era uma folha de papel A4, então foi chamado de A Folha. Já o segundo número a gente fez na reunião, os filiados do núcleo da BTB escolheram o nome O Cassimiro, e esse nome foi em uma homenagem ao Teatro de Bonecos do Ceará, que é chamado de Cassimiro Coco. A partir desse jornal, a gente começou a tornar mais pública a produção do teatro de boneco aqui no Ceará, porque a gente começou em meados de 84, 85, um movimento de teatro de bonecos. Em 85 foi criado o Núcleo Ceará, de uma associação nacional que agregava os bonequeiros de todo o Brasil, bonequeiros e bonequeiras. Então, primeiramente, o jornal servia como meio de comunicação, mas também era um jornal político. Por quê? Porque a gente tinha um movimento forte e um movimento que a gente buscava políticas culturais de uma forma política, se posicionando, se colocando, conduzindo as nossas lutas e as nossas batalhas, mas sempre num coletivo com outros artistas de outras linguagens teatrais, e, aliás, de outras linguagens artísticas, principalmente teatral. E agora com vocês, é ele, minha gente, Elias Pereira, o homem das cabaças, e vai falar sobre o informativo, o Cassimiro. Vai lá, Elias, segura, meu filho. Eita! Uhul! O jornal Cassimiro Coco é um jornal que ajudar muito os grupos de teatro de bonecos, através do jornal, é que a gente divulgava o nosso trabalho, né? Foi através desse jornal também que a gente começou a se destacar mais, divulgar mais, e também teve muito acesso também outros
outros grupos também que botavam seus trabalhos e a gente conseguia acessar também, ver e ler esse jornal que era muito importante. Opa, minha gente, vamos continuando aqui, falando agora com Augusto Punequeiro, grande mestre. Mestre Augusto Punequeiro vai falar também sobre o informativo O Cassimiro. Segura lá, Augusto, segura, meu filho. Olá pessoal, estou aqui para falar sobre o jornal O Dia, aliás, a Folha, aliás, Cassimiro, porque esses nomes foi de onde surgiu, gerou o nome Cassimiro, que foi o nome escolhido por todos, e Isabel Vasconcelos está desde então encracanhada nesse jornal. Ela faz toda a parte de edição do jornal, e o pessoal tomou para si a responsabilidade do trabalho de tocar o jornal. Bom, o jornal Cassimiro era a internet fuleiragem daquela época. Era através dele que nós mandávamos recados, recebíamos recados. Criou-se também mais um poço de cultura e um poço de informação. Porque as pessoas que não passavam, não tinham o objetivo principal de ir na casa de boneco, de uma forma ou de outra entravam em contato com ela. O Cassimiro faz parte de todo o movimento cultural aqui no Ceará. Mas a importância do Cassimiro na formação do teatro de bonecos aqui no Ceará foi fundamental, porque foi quando começaram os primeiros grupos, 87, 88, 86, grupos esses que até hoje ainda estão no mercado, como o Circo do Piniquim, como o Grupo Formosura, Augusto Bonequeiro, a mestra Zilda Torres. Então é importante, a gente sabia das informações de cursos, de oficinas, não só no Ceará, né, que era basicamente dado por nós mesmos, mas fora, em Pernambuco, em São Paulo, no Rio. Então muitas vezes a gente saía daqui para fazer um curso com Ana Maria Amaral lá na Universidade de São Paulo, ou então a gente fazer um curso com o Ilo Krug no Rio de Janeiro, ou ir no Giramundo lá em Belo Horizonte. Enfim, a gente sempre buscando a formação, porque nem literatura não existia. Então aquele pequeno registro em formato de uma folha de papel, contendo as informações mais variadas, né? Que ia desde um editorial falando do nosso movimento, das batalhas, lutas, né? Que a gente estava encaminhando em busca de políticas culturais, sabe, para todos, e políticas culturais como um direito, que só veio a partir de 88, né, da Constituição, referendando a cultura como um direito do povo. Opa! Olha aí eu voltando aqui, minha gente. E agora com vocês, Bibiu, Ivanildo Bibiu, grande bonequeiro da cidade. Vai falar sobre o quê? Cassimiro! Fala aí, Bibiu! Segura, meu irmão! Comecei minha vida de teatro de bonecos na Praia de Iracema, né? Através da escola, num livrozinho que tinha na biblioteca, era da Maria Clara Machado, Como Fazer Teatrinho de Bonecos. A partir daí, minha vida começou a entrar no teatro de bonecos, né? E hoje eu sou conhecido como Ivanildo Bibiu, ou então Ivanildo dos Bonecos. Eu comecei com um grupo Algodão Doce, junto com meus amigos na Praia de Iracema. Como eu falei, que através do livro de Maria Clara Machado, eu comecei a fazer os bonecos, até conhecer o grande mestre Augusto Bonequeiro, onde ele, nessas suas viagens, suas andanças pelos lugares, ele trouxe para nós aqui uma oficina de boneco de esponja, onde até hoje eu trabalho com essa modalidade, os bonecos de esponja. O Cassimiro Coco entrou na vida do nosso grupo através da Isabel Vasconcelos, onde nas reuniões do pessoal do Teatro de Boneco, era o que ela levava de informações
para nós do teatro de boneco, porque até aqueles momentos não existia a internet, né? E o Cassimiro Coco era essa fonte. O bonequeiro conheceu um outro grupo, onde o outro grupo está, né? E muitas vezes o próprio Cassimiro trazia informações de coisas de fora que a gente não tinha aqui como acessar, né? Como saber os outros grupos do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, né? E através do Cassimiro Coco, a Isabel trazia essas informações todas para nós bonequeiros aqui de Fortaleza. O jornal ficou com uma importância tão grande para nós bonequeiros que a gente já ficava esperando a próxima edição, o que ela ia colocar. Era uma coisa muito, muito gostosa de a gente ler e se informar. Né? Se informar. Opa, minha gente, cheguei, tô chegando. E pra gente continuar, vamos agora falar com Zilda, mestra Zilda Torres. É isso aí, minha gente. Ela vai falar também sobre o Cassimiro, informativo de teatro de bonecos. Vai lá, Zilda, segura! Eita! Então, era uma batalha, né? A Associação Brasileira de Teatro de Boneco, Núcleo Ceará, se empenhou, né, em fazer esse informativo. Todos os grupos davam um pouco de informação, tanto da sua produção, como também de tudo que ele sabia ao redor desse interesse, né? E também não era só do teatro de bonecos, era também a nível cultural do teatro, né, e outras atividades que estivessem sendo realizadas de importância. E todas essas edições feitas com um esmero, com a criatividade de Isabel Vasconcelos, que tinha paciência de, numa época onde não tinha edições, né, era tudo cortado, recortado, xerocado, ia diminuindo as fotos até ficar, porque todo o informativo era uma folha de papel ofício, uma folha A4. Então, era dobrado de uma forma onde logo de cara você via o logo da Associação de Teatro de Boneco Núcleo Ceará. E Isabel, com aquela sua peculiar criatividade dela e humor, e também a delicadeza dos desenhos mínimos, bem pequenininho, que ela tinha paciência de fazer e ilustrar tão bem, porque era divertido até vê-lo, né? Ele mobilizou um movimento de teatro de bonecos no Ceará. E ele mobilizou as entidades a saberem do que estava acontecendo. E também que as pessoas podiam, através do Cassimiro, ver e perceber a amplitude do teatro de bonecos. E o teatro de bonecos tinha muitas formas, era um vasto mundo, né? E um mundo mesmo, né? Não era só Ceará, não era só Brasil, era realmente uma coisa internacional. Eita, minha gente, voltando agora aqui pra vocês, Omar Rocha, vai fazer seu depoimento agora, desse minuto, já, fala aí, meu garoto, segura. Você falar de um jornal escrito, datilografado, as pessoas não sabem nem o que é datilografar, muita gente. Quem nasceu antes dos anos 2000, fica difícil compreender o que é isso, né? Um jornal datilografado, escrito às vezes a punho, ele era um jornal assim, né? Mas nessa época que ele foi criado, ali no final dos anos 80 e início dos 90, ele cumpriu um papel fundamental, porque nessa época a gente se comunicava através de carta. Não tinha o WhatsApp, você mandar uma mensagem aqui e já recebeu a mensagem de volta. Você fazia uma carta, botava no correio, esperava um mês para receber a resposta, tá entendendo? Então aí, nesse momento, o jornal, as informações, elas passavam muito lento pelas pessoas. A gente, para se informar, a gente tinha que buscar. Então, um jornal escrito dessa forma desempenhou um papel fundamental para a agregação do movimento de teatro de bonecos, para informar esse movimento, né? Era um jornal que
continha diversos tipos de informação sobre espetáculos, análise de espetáculos, divulgação de temporada, né, falando sobre o que estava acontecendo a nível nacional, a nível de Brasil, a nível dos outros estados. Também trazia informações desse estado e levava o que estava acontecendo aqui no Ceará para esses outros estados. Então, esse jornal ele teve essa importância muito grande, né? E hoje ele ainda continua tendo, porque isso que nós estamos fazendo aqui, esse resgate de memória, é importantíssimo, porque essas coisas que aconteceram nesse momento não foram registradas nas mídias sociais. O Cassimiro vem de um personagem que é o Cassimiro Coco, o principal personagem do mamulengo popular do Nordeste, aqui do Ceará, que é o nome que leva, esse personagem dá o nome à brincadeira, que hoje é um bem imaterial do Brasil, reconhecido pelo IFAM. Esse trabalho que a Isabel está fazendo, a Isabel era a editora do jornal, a gente tem que render essa homenagem também a ela, esse reconhecimento a ela pelo trabalho que ela fazia não só de editar o jornal, de tentar diagramar, escrever. Só para quem viveu naquele momento é que pode entender isso. E hoje, nós mesmos, ao rever esses jornais, ao rever esses exemplares, a gente também relembra na memória todo esse passado muito importante que vários grupos, pessoas aqui no Ceará, né, vivenciaram, tá? Então ele tem essa importância muito grande para o movimento de teatro de bonecos do Ceará e do Brasil, que também ele informou e trouxe informação. Opa! Pessoal, beleza? Olha aí, minha gente, agora vai falar com vocês Carlos César, o bonequeiro de mão cheia. Fala aí, Carlão, segura. E eu me lembro que me encheu de orgulho até que sabíamos a gente, de uma forma ou de outra, a gente conseguia divulgar os nossos trabalhos de bonequeiros, os nossos grupos aqui, a gente conseguia divulgar, né, nos meios de comunicação, nos jornais, nas televisões, nos rádios daqui, do Ceará. Mas a gente, eu no caso particularmente, eu esperava, assim, achava legal, curtia muito, ver as matérias do meu grupo, no caso o Circo do Piniquim, na época, ver publicado ali no Cassimiro os nossos feitos, né, os nossos trabalhos com os sindicatos, né, quando a gente fazia bonecão, sabe, fazer um auê nos sindicatos, nas festas de comemorações, de datas de comemorações de empresas, essas coisas todas. E me encheu mais de orgulho ainda, que foi nesse Cassimiro número 14, que eu esperei tanto de um trabalho que acha muito particular de Carlos César. Tinha uma coluna, se é que a gente podia chamar de coluna, que chamava-se As Ligeirinhas, uma coisa assim. E eu vi divulgado assim, ator Carlos César, do Circo do Piniquim, está gravando um especial que foi gravado aqui na Rede Globo na época, né, que eu participei. Então, sendo gravado aqui no interior do Ceará. Claro que eu sabia que esse trabalho estava sendo divulgado nos meios de comunicação daqui e fora. Mas o meu orgulho foi saber que no Cassimiro isso também foi abordado, porque as pessoas não sabiam. Eu queria que elas soubessem que tinha um bonequeiro também, que é ator, que fazia trabalho em televisão. Você vê, na época, o orgulho foi tão grande que, para mim, foi assim, teve esse alcance, para mim foi muito maior do que ter saído na própria televisão. Foi isso ser divulgado através do Cassimiro. Eita, minha gente! E agora é Graça Freitas, tá chegando para falar com vocês sobre o informativo, o Cassimiro. Fala aí, Gracinha! Segura, meu irmão! Uhul! O Cassimiro, ele é esse, vamos dizer assim, esse exemplo de que a categoria de trabalhadores e artistas bonequeiros pode fazer com a força que tem nas mãos. Naquela época era uma folha de papel ofício, as informações dos companheiros, a xerox, datilografar, e depois colar, e depois xerocar, e depois dobrar e mandar para todo mundo. E esse veículo micro foi fundamental na mobilização, na organização do movimento de teatro e também no registro daquele momento, né? Daquele momento. Tem coisas que a gente não lembra quando olha hoje o Cassimiro. Puxa, a gente pode compreender melhor o mercado de trabalho
a partir das informações do Cassimiro. E pode se compreender também. Então, eu penso que recapitular esse momento que a gente teve com o Cassimiro é também projetar para o nosso futuro. À medida que a gente, naquele momento, a gente conseguia. As xerox, eram feitas também com dificuldade. Uma secretaria pedir 100 xerox. Pensa que isso era fácil? Não era fácil, não. E naquele momento era possível, era viável. A gente não ficou aguardando um patrocínio para fazer um veículo de comunicação. Não, um veículo de comunicação tinha a nossa cara, a nossa capacidade de poder. Por isso que eu digo que o jornal, o Cassimiro, ele deve servir para hoje, nós movimento. O que é que nós hoje, com as condições que nós temos, concretamente, objetivamente, podemos fazer para aglutinar, para movimentar, para ir adiante? Bom, pessoal, para a gente é muito importante esse projeto. A gente reúne tantos bonequeiros, sabe? Bonequeiros, a gente reuniu aqui um mestre do teatro de boneco, né? O nosso mestre Augusto Bonequeiro, mestre Zilda Torres, sabe? Outros bonequeiros que estão aqui presentes, outras bonequeiras. Para a gente é muito importante, porque esse catálogo vivo faz parte de uma memória, sabe? E a memória é importante, porque a gente precisa refletir sobre a memória, sobre o passado, para que a gente possa ter um prumo, um rumo mais bem calçado, sabe? Com um caminho mais, um caminho construído a partir de um processo. E todos esses anos que a gente vem trabalhando, e essas pessoas maravilhosas que estão aqui hoje, vem só dar o seu testemunho que o Cassimiro realmente teve uma função efetiva na sua formação como bonequeiro e como cidadão artista. Chorando. Ei, Pedrinho, o que foi, Pedrinho? Eu tô emocionado. Tu gostou do nosso vídeo, Pedrinho? Foi maravilhoso, eu tô toda arrupiada. Aí, pessoal, como é que eu fiquei? Arrupiadinho. Ô, Pedrinho, é muito legal o vídeo, né? Também amei, ficou muito show. É maravilhoso, adorei. Isabel, Diz. essa turma todinha que fez esse vídeo, é tudo bonequeiro, é? É não, Pedrinho, cara, tem vários profissionais, né? De algumas profissões diferentes. O pessoal da produção, o pessoal que faz o vídeo, o pessoal que edita. A gente tem, inclusive, o nosso vídeo tem interpretação de Libras. E eu vi, menina, aquela menina se garante, né, pai? É a Islândia. Como é o nome dela? Islândia. Islândia, olha. A Islândia
ela faz esse trabalho de acessibilidade, ou seja, o nosso catálogo vivo tem acessibilidade para pessoas que têm deficiência auditiva. Que legal, rapaz, é muito massa. Ei, Bel, Diz. e agora vamos agradecer o povo, agradecer a todo mundo, né, pessoal? Vamos agradecer ao Corrabor. Eu quero Pedrinho. agradecer primeiramente, Isabel, Quem? a tu mesmo, porque esse projeto, minha gente, graças a Isabel Vasconcelos, que ela pleiteou, colocou, fez os negócios tudo. Menina, pense numa bonequeira. Pensa numa trabalheira, hein, Pedrinho? Eita, menino, mas olha, obrigado, Isabel. Estou agradecido por ter me convidado para participar aqui dessa live maravilhosa, minha gente. Fala, Isabel, é contigo, vai. Pedrinho, ó, antes da gente fazer os agradecimentos, eu queria avisar vocês que todas as edições do Cassimiro estão publicadas no site do Epidemia, cuja descrição está aqui embaixo. Então vocês copiam e colam, tá? Esse link que está aqui na descrição, que vocês vão diretamente para o site do Epidemia, onde vão achar as edições do Cassimiro. Já o catálogo virtual, esse vídeo que tanto te emocionou, Pedrinho, vai ficar no YouTube do Epidemia de Bonecos, como também essa live que a gente está fazendo agora. Ok, pessoal? Beleza, pura, beleza. Me lembrei! Que? Antes também dos agradecimentos, só mais uma coisinha, Pedrinho. Adivinha quem é que faz aniversário depois de amanhã, dia 2 de abril? Sei não, quem é? Um grande mestre do teatro de bonecos, Ai, que mora ali nossa. perto ali do Castelão, por acolá. Ah, eu sei quem é. Sabe? Sei. Quem é? Augusto Bonequeiro. Isso mesmo. Eita, menino, corra boa, rapaz. Mestre Augusto. Então fica aqui o nosso abraço, né, Pedrinho? Nosso Toda abraço. a galera do Epidemia de Bonecos, nosso abraço ao grande mestre Augusto Bonequeiro, que está fazendo mais um aninho de vida. E eu também quero agradecer, eu quero também dar um abraço pro meu amigo, meu amigão também, que Quem? vive no colo de Augusto, o Fuleiragem. Ah, Um cheiro, Fuleiragem. nosso beijão também pro grande Fuleiragem, um personagem maravilhoso, cheio de encantos, né? Que foi feito, inclusive, o pai dele, mestre Pedro Boca Rica, sabia do Fuleiragem? Ah, É sim, do jeito que Eliezer é teu pai, mestre Boca Rica, pai de Fuleiragem. Agora, massa. o Augusto arrasa, né? Com Muito, aquele muito, Fuleiragem, Maria. dois É maravilhosos. porque ele é o mestre, né? Não, é à toa, justamente. Ó, agora chegou até que fiz os agradecimentos, tá, Pedrinho? Vou começar aqui a agradecer o próprio mestre Augusto Bonequeiro, mestra Zilda Torres, grande bonequeira Graça Freitas, Eliésio Pereira, Ivanildo Bibil, Omar Rocha, João Adirá, Carlos César. Essa galera toda, bonequeiros e bonequeiras, tá? Assim, nossa gratidão de todos nós que fazemos o Epidemia de Bonecos, pela presença deles, pela disponibilidade, pela memória, sabe? Pela contribuição com a história do teatro de bonecos aqui do Ceará. Agradecer nosso querido Marcelo Marreiro, um grande parceiro, grande amigo do teatro de bonecos aqui do Ceará. Agradecer Conceição Rosieri, secretária da Associação Brasileira de Teatro de Boneco, que está sempre também dando a maior força para a gente. A Islândia Castro, Helder Souza, ao Cláudio Magalhães, esse que está animando aqui o grande Pedrinho, Úrsula Avelino, Felipe Lima, toda a equipe do Felipe Lima, a Sheila Fernandes, todos os bonequeiros que integram o Epidemia de Bonecos e Bonequeiras, e a todos os bonequeiros e bonequeiras que fazem essa arte continuar viva. Fica aqui o nosso agradecimento total. Grande beijo, foi um prazer mais uma vez estar batendo esse papo contigo, hein, Pedrinho? Valeu, Isabel. Um grande beijo também, Bel. Eita, beijo pra vocês tudinho, pessoal. Beijo, obrigado. Encena Produções, obrigado, Ciranda Mídia. Isabel, Diga. pessoal, não esquece de botar os comentários e dar o like, viu? Dá o like, é isso aí. Ah, muito bem lembrado. Quem quiser pode entrar também nas redes sociais, Epidemia de Bonecos. A gente está lá no Instagram, está lá no Facebook. E também se inscreve lá no nosso canal, onde vocês vão encontrar os produtos aqui do Epidemia de Bonecos. É isso aí, é isso aí, minha gente. Beijo, Obrigada, pessoal. pessoal. Tchau, Até tchau. Valeu, Pedro. Valeu. Eita.